Leitura do artigo Enciclopédia Discursiva da Covid-19, Gênero e Sexualidade, Negacionismo, publicado em 4 de agosto de 2022 por Fernanda Castellano Rodrigues, escrito por Lauro José Siqueira Baldini e Yara Bastos Campos. Esse presente artigo tem 4 imagens que não serão descritas. Embora possa aparecer em conjunto com os termos pós-verdade e fake news, de utilização mais recente, o negacionismo tem uma origem histórica diferente e mais antiga. De fato, o termo negacionismo foi cunhado em 1987 pelo historiador francês Henri Rousseau em seu livro Le Syndrome de Vichy, de 1944 a non-jour. Nota 1. Em que ele aborda as memórias da República de Vichy, 1940 a 1944, período em que a França esteve sob domínio nazista e teve um governo colaboracionista sob o comando de Marechal Philippe Pétain. Nessa obra, Rousseau trata de modo como esses 4 anos se inscreveram de maneira contraditória na memória social francesa. Mais especificamente, o autor enfatiza a necessidade de distinguir a revisão histórica, isso é, o fato de que interpretações consolidadas de certos eventos históricos possam ser questionados e repensados segundo novos dados em reinterpretação do negacionismo, ou seja, a negação politicamente motivada de um fato histórico, como, por exemplo, toma a negação do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Nota 2, que se assenta sobre a defesa de que não houve realmente intenção de extermínio e ou assinala que os meios para a realização desse extermínio não existiam. Por extensão, o termo passou a ser utilizado para designar a negação de fatos históricos bastante conhecidos dos historiadores e como farta comprovação por evidências, documentação e testemunhos. São exemplos desse uso do termo negacionismo do genocídio armênio, do massacre de Katyn, do massacre de Ruanda, do genocídio indígena na Califórnia, da Grande Fome na Ucrânia, da tortura e assassinato de opositores políticos na ditadura civil-militar brasileira, entre outros. Em 2007, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução condenando a negação do Holocausto. O objetivo da intervenção penal visando criminalizar o ato de negar, distorcer ou banalizar foi combater o falseamento dos fatos históricos que resultaram no desrespeito às vítimas e interpretações históricas nitidamente racistas, como a ideia de abre aspas, complô judeu, fecha aspas. Mesmo assim, no entanto, ainda há grupos que se consideram perseguidos e impedidos de terem sua, abre aspas, liberdade de expressão, fecha aspas, ou seja, limitados de propagar discursos racistas, xenófobos e antissemitas. De maneira geral, a abordagem negacionista opera simulando um discurso falsamente hipercrítico, em que uma metodologia tendenciosa atua selecionando, ocultando e destruindo informações que corroboram a existência de um fato histórico. Há ainda a criação de informações falsas ou a apropriação indevida de dados sem relação que são exibidos como se estivessem em relação casual. Em termos de linguagem, podemos dizer que opera aí um simulacro de exposição e argumentação científicas que busca contestar os fatos estabelecidos e fartamente documentados em prol de uma ideologia que geralmente orbita em torno de uma, abre aspas, grande conspiração, fecha aspas, ocultada do grande público. Nesse sentido, o terraplanismo seria uma espécie de negacionismo. De maneira cínica, no sentido trabalhado por Baldini e Dinizo, em O Cinismo como Prática Ideológica, o negacionismo produz a disseminação da mentira como aparência de revelação da verdade. Desse modo, a eficácia do discurso negacionista está em conseguir simular o percurso crítico de exposição do pensamento. Nessa simulação, segundo Lima, no artigo Discursos Negacionistas Disseminados em Rede, abre aspas, os efeitos de real visam conferir credibilidade ao discurso, fecha aspas. Contemporaneamente, não é possível desvincular o modo de funcionamento do discurso negacionista de sua circulação pelos meios digitais. De fato, atualmente, tanto a discursividade negacionista quanto as narrativas revisionistas ganham espaço com as fake news e, abre aspas, são impulsionadas pelas formas de circulação das tecnologias digitais e por seu funcionamento técnico, como a algoritmização. Fecha aspas, conforme afirmam Lucas e Della Silva no artigo Lembrar é Resistir, discurso sobre o regime militar em disputa. Nessa direção,
vídeos reveladores, entre aspas, e supostamente censurados, entre aspas, ou proibidos, entre aspas, alcançam alto grau de compartilhamento em aplicativos como TikTok e WhatsApp, muitas vezes provocando certa reatividade no debate público. Alia-se a isso, conforme podemos ver em Zop e Fontana, o fato de que as fake news, abre aspas, não são atribuídas a nenhum locutor definido, fecha aspas, o que permite apagar a alusão à sua origem e disseminação. É dessa própria forma de circular como uma espécie de boato, Orlando, criando um efeito de rumor, Barbosa Filho e Silveira, que as fake news retiram sua eficácia enunciativa. Segunda parte. Notícia falsa versus opinião. O negacionismo atrelado à proliferação de notícias que negam a realidade pode ser associado à noção de pós-verdade, eleita a palavra do ano de 2016 pelo Oxford Dictionary, que desde então aponta para o seu funcionamento como um solo fértil para o cenário de circulação de falsas notícias sobre a pandemia. Segundo o dicionário, trata-se de um adjetivo, abre aspas, relacionado a ou denotado circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. Fecha aspas, nota 3. Na pós-verdade, a efemeridade dos acontecimentos e a acelerada produção e circulação de conteúdo midiático falso surgem como sustentação à ilusão do público de estar sempre atualizado e preenche de opinião, entre aspas, sobre os temas em pauta. Diante da fluidez da informação, o sujeito encontra uma versão que tende a interpretar de modo simplista como, abre aspas, fato ou fake, fecha aspas, como se tivesse finalmente encontrado uma estabilidade de sentidos. Dessa maneira, é possível concordar com Siebert e Pereira, quando afirmam que, abre aspas, aderimos ao que nos convém como verdade através da ideologia que atua como dispositivo ordenador de informação, rendendo-lhe sentidos, fecha aspas. No entanto, conforme Zop e Fontana expõe em sua análise de pós-verdade e das fake news, enquanto esta, conforme já mencionamos, funciona ao modo de um boato, a pós-verdade enunciativamente está ligada abre aspas, a um locutor identificável por um nome próprio que ocupa um lugar social de destaque no campo político, fecha aspas. Outro ponto importante do discurso negacionista é a construção do medo como afeto mobilizador, conforme afirma Oliveira. Abre aspas. Nessa intrincada rede de pseudofatos e pseudoameaças tecida pelo discurso negacionista, a construção do medo vai além do discurso anti-ciência, fecha aspas, produzindo uma disjunção entre nós, entre aspas, e eles, entre aspas, termos que vão sendo definidos ao sabor da conjuntura e que podem abrigar diversos valores semânticos, como, por exemplo, a distinção entre, abre aspas, patriotas versus esquerdistas, fecha aspas, ou, abre aspas, bolsomínios versus petralhas, fecha aspas. No caso da pandemia, o discurso negacionista em geral se apoiou numa posição retrógrada de direita que construiu com seus opositores os globalistas, entre aspas, os chineses, entre aspas, a mídia esquerdista, entre aspas, etc. A sucessão de enunciados negacionistas e até mesmo falaciosos, aliás, é farta demais para um verbete. Listamos aqui apenas alguns, todos ditos pelo presidente da República, que reiteradamente produziu e fez circular não apenas enunciados negacionistas, mas também fake news. Abre aspas. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, fecha aspas. Abre aspas. Não há nada comprovado cientificamente sobre essa vacina aí, fecha aspas. Abre aspas. Parece que está começando a ir embora essa questão do vírus, fecha aspas. Abre aspas. Nunca vi ninguém morrer por tomar hidroxicloroquina, fecha aspas. Abre aspas. Quem pegou o vírus está imunizado, fecha aspas. Abre aspas. Não está havendo morte de criança que justifique a vacina, fecha aspas. Abre aspas. Omicron é bem-vinda, fecha aspas, entre outros. Como uma voz de autoridade comprovadamente não médico-sanitária, mas supostamente portadora de algum saber/poder, dando seu cargo no Poder Executivo, os dizeres do presidente da República foram vastamente replicados. Pelas mídias sociais, o mesmo discurso circula, materializado em mensagens com um tom conspiratório, e foram sistematicamente encaminhadas tanto como reveladoras de, abre aspas, verdades escondidas, fecha aspas, quanto indicadores daquilo que, abre aspas, eles não querem que você saiba, fecha aspas, sobre a Covid-19.
O portal Instituto Butantan reuniu alguns desses ditos, a fim de, abre aspas, esclarecer dúvidas, fecha aspas. O que é interessante, uma vez que a dúvida não nos é perceptível, apenas a certeza acusatória de uma omissão da verdade. São exemplos, abre aspas. Omicron foi inventada para justificar os efeitos colaterais das vacinas, fecha aspas. Abre aspas. O SARS-CoV-2 é uma peste chinesa, fecha aspas. Abre aspas. Ninguém morreu por causa da variante Omicron, fecha aspas. Abre aspas. Quantidade de alumínio na Coronavac é prejudicial, fecha aspas. Abre aspas. Quem toma vacina contra a Covid-19 desenvolve a AIDS mais rapidamente, fecha aspas. Abre aspas. Coronavac é fruto de parceria entre o filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-governador de São Paulo, João Dória. Fecha aspas. Abre aspas. Vacina contra a Covid-19 causam impotência, fecha aspas, entre outras tantas. De toda forma, nem só de negação da verdade se faz negacionismo. Seu funcionamento está pautado sim na desautorização das autoridades sobre determinado tema, mas também na criação de outros dizeres exaustivamente proliferados, produzindo, abre aspas, efeitos de verdade, fecha aspas. Seja como for, o que está em jogo no negacionismo em contexto pandêmico no Brasil é a afirmação de algo para que outra coisa seja esquecida, uma vez que, como mostram Ciberte Pereira, o, abre aspas, foco é a ressonância do sentido, fecha aspas, uma vez que quanto mais repetida uma informação, mais crível ela parecerá ser, o que justifica a circulação de discursos por diferentes mídias e associados a vários supostos especialistas, convocados a confrontar publicamente os veículos de mídia tradicionais e a abalar a credibilidade das informações noticiadas. Com isso, tira-se o foco de que é preciso ser discutido como direito universal à saúde, o aparelhamento do Estado, o genocídio da população negra e indígena, o desrespeito ao luto na pandemia ou a exaustão das mulheres. Chega-se ao ponto de afirmar que haveria um chip implantado nas vacinas com o intuito de controlar os cidadãos, operando aí a manutenção de uma política do esquecimento que vigora desde o final da ditadura, como salienta Indusky. Em psicanálise, o negacionismo seria explicado pela manifestação da recusa relacionada às crenças aprisionadoras do sujeito, tão rigidamente estabelecidas que não podem ser desfeitas, nem mesmo diante da comprovação dos fatos por vias testemunhais ou científicas. Esse processo funciona como defesa psíquica contra uma ideia de, abre aspas, ameaça externa, fecha aspas, ao sujeito, no caso do vírus e da morte, mas também de modo coletivo, à pátria ou à nação. No caso de antissemitismo ou dos discursos xenófobos correntes atualmente, por exemplo, como bem nos aponta Schrein, abre aspas, no cenário da pandemia, a realidade se tornou tão dura de suportar que as manifestações de recusa vêm ao socorro de um psiquismo inundado pela intensidade traumática, fecha aspas. No entanto, a leitura da recusa enquanto defesa psíquica não justifica o uso político que se faz do medo, nem tampouco o apoio à negligência do combate à pandemia ou dos efeitos nefastos do que Milman, no artigo Negacionismo, Gênese e Desenvolvimento do Extermínio Conceitual, nomeou como, abre aspas, perspectivismo relativista do verbalismo vazio, do cinismo e da demagogia pseudocientífica, fecha aspas. Na verdade, talvez fosse mais produtivo justamente abandonar a lógica defensiva do medo e nos abrirmos para o desamparo, na medida que esse é, abre aspas, o afeto que nos abre para os vínculos sociais, fecha aspas, Safatli. Desse modo, o campo da política poderia ser pensado, abre aspas, enquanto prática que permite ao desamparo aparecer como fundamento de produtividade de novas formas sociais, fecha aspas, Safatli, e não como faz o negacionismo, por meio da invocação de formas anacrônicas de sociabilidade. Terceira parte, negacionismo científico. Diante disso, há, sem dúvida, um esforço da comunidade científica de ampliar o diálogo com a sociedade, principalmente via redes sociais, na tentativa de combater a, abre aspas, praga da desinformação, fecha aspas, desacreditar as fake news e insistir na verificação das fontes e dos conteúdos noticiosos, além de trazer para o debate temas e pontos de vista marginalizados ou frequentemente excluídos do debate público.
Entretanto, se o fenômeno do negacionismo, juntamente com as fake news e a pós-verdade, se fortalece justamente no momento do excesso de notícias, não se trata de, abre aspas, ver para crer, fecha aspas, pois o combate não se dá por meio de apresentação das provas ou das evidências. Responder frontalmente a esse discurso é operar segundo sua própria estratégia, colocando em simetria posições inconciliáveis. É necessário um recuo como um modo de enfrentamento, evitando responder a ele conforme salienta Orlandi, abre aspas, mas produzindo um distanciamento, tirando dele o sentido universal evidente, devolvendo-o a seus compromissos com as formações discursivas em que ele produz e faz sentido, o da extrema-direita. Fecha aspas. E, sobretudo, é preciso insistir na reflexão sobre a relevância do papel da memória no país. Fim do audiotexto. Eu sou Adélia Leonel e gravei esse áudio para o projeto Feito para Escutar, diversificando o acesso à leitura através da produção de audiotextos de arqueologia e antropologia. Esse projeto é coordenado por professoras do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, com apoio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, através do edital PIPA 2024. Consulte o guia de audiotextos do nosso projeto para saber mais sobre nossas escolhas.